Olá, pessoal! Dando continuidade ao nosso plano de ensino. Hoje a gente vai falar de massagem facial, uma massagem extremamente agradável para quem a recebe e tranquila para quem a pratica. Os movimentos que a gente vai utilizar na massagem são os mesmos da massagem clássica e a ideia é trabalhar propondo relaxamento, facial, melhorar e estimular os processos fisiológicos que a gente já conhece, e bem como, se em casos de enfermidade, também utilizá-la como um recurso terapêutico. Sobre a massagem facial, a gente pode acrescentá-la à massagem global, a massagem geral, massagem corporal, ou mesmo ser especificamente a massagem facial. Ela tem ação sobre alguns distúrbios, como a dor de cabeça, insônia, com o objetivo de relaxamento dessas musculaturas que muitas vezes são tensas e acabam repercutindo até no bem-estar e no humor do paciente ou da pessoa que apresenta queixas de dor de cabeça. Ela é também, do ponto de vista estético, para melhorar a aparência, principalmente que o nosso rosto é o nosso cartão de visita. Então, se eu olhar do ponto de vista estético, a mobilização dos tecidos faciais melhora a nutrição de um modo geral, e isso ocasiona uma melhora da aparência da pele. E como eu já citei, ela parte também do processo de reabilitação, pode ser usada para fisioterapia, nos distúrbios faciais, dentre eles o que nós vamos conversar hoje, que é a paralisia facial de Bell ou a paralisia facial do tipo periférica. Como eu reforcei, vai ser utilizados os movimentos da massagem clássica. A diferença é que são áreas pequenas, então os movimentos precisam ser mais sutis, mais suaves, de modo que o peso da nossa mão seja graduado também, baseado nessa estrutura corporal. Importante que é considerar a oleosidade da pele, então habitualmente não se usa recurso nenhum. Os movimentos teciduais produzem o óleo natural e isso já facilita o deslizamento do tecido. Mas do ponto de vista estético, eu também posso estar usando os mesmos movimentos da massagem durante o uso de cremes para tratamento ou mesmo até protetor solar. Então, o objetivo da aula de hoje é apresentar a técnica de massagem facial, do que a gente já viu de massagem clássica, mas quais movimentos a gente vai usar na face, os seus efeitos fisiológicos, que são os mesmos ocasionados pelo movimento mecânico sobre os tecidos, quais as manobras que a gente vai utilizar na face em si, e considerá-la como um recurso auxiliar na reabilitação facial nos casos de paralisia facial periférica. Então, só para a gente reforçar, os efeitos fisiológicos, sempre a gente vai lembrar que um efeito mecânico sobre o tecido ele produz. Então, considerando ação e reação, toda vez que eu exercer algum tipo de movimento mecânico sobre a pele, ela vai produzir uma reação. A reação que a gente sempre busca é estimular a circulação. Quando eu estimulo a circulação, eu elimino as toxinas, ativo o sistema linfático. Isso já vai dando uma resposta para acúmulo de edema em algumas regiões faciais, ou mesmo pelo próprio ressecamento da pele, pelo tônus da pele, então vai sendo ativado. Considerar também que nós temos muitos músculos na face e eles estarão sendo estimulados também, então seriam até promovendo um alongamento dessas estruturas, além de dar estímulos aos nervos periféricos quando a gente movimenta e dá o estímulo sensorial. Essas respostas são extremamente importantes do ponto de vista motor, E além de tudo, obter um efeito relaxante que vai reduzir a ansiedade, estresse e mesmo como a aparência da pele, bem como o tônus e como a gente vai dizer, o viço, Essa estimulação, essa ativação de todo o processo circulatório. A indicação da massagem facial, ela tá como a massagem clássica, massagem relaxante, do ponto de vista também de ocasionar bem-estar,
por ativar a circulação e promover o relaxamento, mas a gente vai poder usá-la em caso de cefaleia, de tensão muscular, de insônias frequentes, para obter relaxamento, melhora do tônus e esse estímulo motor. Então, tem algumas técnicas e terapias que usam em criança, né? Então, associado lá, lembrar da massagem Shantala, que um dos momentos da massagem é a massagem facial, porque ela produz esse relaxamento e esse alívio de tensão e de ansiedade que o indivíduo possa estar sofrendo. Então, ela casa bem junto com a massagem relaxante, mas, como eu falei, ela pode ser feita individualmente também, sozinha também. Como que a gente vai tratar a massagem facial? A gente vai tratar ela numa massagem geral, da face em si, de todos os movimentos. Vamos ter uma abordagem local, então alguns movimentos para algumas regiões da face que é mais tensa. Vamos entender um pouquinho da estimulação neuromotora, que é através do método Kabat, que é o método de estimulação e facilitação dessa resposta motora. E vamos entender um pouquinho da importância da mímica facial como alongamento e estimulação sensorial para os músculos da face. Aqui só para a gente reforçar, né, a posição do paciente, do terapeuta. Então, a cabeça, a posição do paciente, o paciente vai estar em decúbito dorsal, com a cabeça apoiada, seja num pequeno travesseiro, no rolinho do pescoço, de modo que ele se sinta confortável, né? Então, o rosto, cabelos presos, o rosto bem livre, né? De modo que ele se sinta relaxado. A posição do terapeuta vai ser ficar atrás do paciente, com os membros inferiores em pé, com os membros inferiores levemente separados, considerar sempre a altura da maca para evitar a inclinação do tronco, né? Tirar o corpo do eixo vertical. E o mais importante, essa massagem também pode ser feita pelo terapeuta sentado, então ele pode ficar sentado atrás do paciente para realizar esse movimento também. Então, todos os movimentos da massagem, as mãos, elas vão seguir a mesma sequência. Então, a gente vai estar sempre usando as duas mãos ao mesmo tempo, né? Com exceção dos movimentos de amassamento, que serão realizados com apenas uma mão. Mas, lembrar sempre que eu não posso deixar de tocar no paciente, né? Então, enquanto uma mão faz o movimento, a outra se apoia suavemente sobre o rosto do paciente. Isso é muito importante, porque como eu quero induzir ao relaxamento, até ao sono mesmo, então que eu considere manter sempre esse apoio da minha mão, lembrar sempre que as mãos precisam, os cuidados com a mão do terapeuta, unhas curtas, né, bem higienizadas, mão aquecida, né, de modo que o toque seja suave e agradável ao paciente. Então, para a gente começar a massagem, a gente deve sempre que lembrar que um dos primeiros passos da massagem é o reconhecimento do tecido, e ele é obtido através do deslizamento superficial. Na imagem, a gente pode ver que o terapeuta com as duas mãos, ele desliza lateralmente, conforme a seta indica, né? A princípio, nós vamos estar realizando o movimento de deslizamento na região frontal superior, na testa, né? Deslizamento simultâneo. Quantas repetições? Geralmente a gente faz de 3 a 5 repetições esse reconhecimento de área, o início já de aquecimento do tecido. À medida que eu vou promovendo esse deslizamento, eu vou mudando a posição da minha mão, agora eu faço o deslizamento com as minhas polpas digitais, né? Com a ponta dos dedos, faço movimentos de abertura na região frontal. Também, nesse tipo de movimento, a gente executa 3 repetições. Então, esse deslizamento suave, no sentido de abertura com as polpas digitais na região frontal. Iniciamos a sequência de amassamento. A mesma coisa, só que o amassamento vai ser realizado com a polpa do polegar. Então, com a polpa dos meus dedos, eu faço o sentido de abertura para a lateral. Esse movimento pode ser circular, né? Como indica a figura A, como pode ser também um movimento mais profundo, amassando para a lateral, como mostra a figura B.
Então, a figura A, eu vou fazer uma espécie de um C invertido, posso fazer micros movimentos em C e posso também fazer um amassamento com o polegar para a lateral, como mostra a figura B. O deslizamento profundo também pode ser feito com a estabilização da cabeça e mediado pelo polegar. Então, eu seguro, eu mantenho as minhas mãos apoiadas na face lateral da cabeça e deslizo com o polegar com uma pressão mais profunda na região frontal, na região da testa. A sequência de amassamento se dá também com o polegar na região do nariz. Então, eu apoiando as minhas mãos, eu venho e vou realizando movimentos circulares em toda a face lateral do nariz até a região entre as sobrancelhas. E a partir daí eu posso subir e realizar um deslizamento na testa. Então, a ideia é que eu faça movimentos ao redor, movimentos em C, com a polpa digital do polegar. Continuando o deslizamento profundo ainda, né, com o polegar, eu vou para a região supraorbital, a região de sobrancelhas, e deslizo para a lateral. E volto com deslizamento profundo na borda infraorbital, para a lateral. Uma das coisas mais importantes da região facial é que todos os movimentos eles devem ser ascendentes, né? De baixo para cima, de baixo para cima, no sentido de puxar e esticar a pele mesmo, para melhorar esse tônus facial. Aqui a gente continua com o amassamento, com a polpa digital. Agora nós estamos, esse é um movimento clássico de quando o indivíduo está com cefaleia. Ele pega a polpa digital dos dedos, seja indicador e terceiro dedo, e realiza movimentos circulares, é o que a gente pode evidenciar na figura A. E esses movimentos circulares, eles podem descendo pela lateral da face, próximo ao pavilhão auricular, a orelha, vai descendo até a região de coluna cervical. E aí eu posso retornar com deslizamento superficial, tocando sempre na face novamente e realizando esse movimento até a região cervical. O amassamento com a polpa digital, ele também pode iniciar das têmporas, né, e deslizar até e finalizar até o ombro, considerando sempre que nós vamos lidar com musculaturas que fazem parte do controle cervical. Então, são musculaturas tensas, principalmente o ombro, cervical. Então, todos esses movimentos, sejam o deslizamento superficial, profundo, nessa região, são movimentos que a intenção é promover o distensionamento e aliviador e promover um relaxamento. O amassamento palmar das bochechas, agora eu já me coloco o apoio total das mãos, mas quem vai realizar o movimento de amassar no sentido de circundução, como a gente evidencia na imagem A e B, é a base da eminência ternar e hipoternar. Com a palma da mão, eu vou estar fazendo esses movimentos circulares na bochecha com o objetivo de relaxar essas estruturas e mobilizar os tecidos. Importante aqui é realizar o amassamento com a polpa do polegar na região do mento, ou queixo, e na região de maxilar inferior. É importante observar os movimentos quando nós fazemos movimentos de amassamento, que são esses movimentos de apertar e soltar na região do mento, ou mesmo movimentos circulares com o polegar, eu vou depois considerar tanto de forma ascendente, né? Quando eu sequencio esse movimento. Então, se eu observo na imagem A, eu realizo o movimento, vou realizando para a região maxilar, a região de mandíbula, e depois eu subo num deslizamento profundo para a região mais ascendente, próxima aos olhos, né? Trazendo o tecido para cima. Então, reforçando, todos os movimentos faciais, eles devem ser ascendentes.
Finalizando, então, esse movimento de massagem no mento e no maxilar inferior, eu vou lembrar que eu vou trazer esse deslizamento profundo com o polegar na região ascendente. Então, toda vez que nós fizermos movimento facial, à medida que a gente for descendo, dividindo em quadrantes, né? A região do nariz, quadrante superior e quadrante inferior, ficando a boca, mento e maxila, eu vou trazer no sentido ascendente em direção ao pavilhão auricular, em direção à orelha. Então, assim, todos os movimentos que nós fizermos na face serão no sentido de abertura e no sentido ascendente. Quando nós falamos em massagem local, a gente vai procurar atingir musculaturas mais específicas, né? Lembra que sempre o objetivo também é promover um alongamento e uma estimulação dessa musculatura da face. Então, uma das coisas importantes é lembrar que a região entre sobrancelhas, a região do músculo prócero, é uma região que às vezes ela está em extrema contração, principalmente por expressões faciais, por faces mais tensas. Então, essa corrugação, né, esse enrugamento dessa região se beneficia muito de massagens focais, né? Então, são massagens com a polpa digital, seja do indicador ou do polegar. O objetivo é um amassamento do tipo, ou até mesmo uma fricção mais suave, para liberar essa musculatura de uma região que representa bastante tensão. Então, o mesmo acontece, né, na região do orbicular dos olhos, né, que também é uma musculatura que se beneficia muito desses movimentos. Então, realizar o movimento de circundução, um movimento de amassamento suave nessa região. Né? Outra região que também se beneficia muito são a região da musculatura do orbicular dos lábios. Então, eu posso estar fazendo leves pinçamentos, como a gente vê na imagem E, movimentos de tração e de relaxamento. Como a gente pode evidenciar na imagem F, pequenos beliscamentos e estiramentos dessa musculatura. Então, considerar que a massagem, ela vai também estar trabalhando com essa musculatura, né, do rosto. Então, a gente vai desde a musculatura de platisma até o músculo bucinador, orbicular da boca, o músculo do mento. Então, à medida que a gente for deslizando com a polpa do polegar, né? Então, a gente vai deslizando sempre nesse sentido ascendente, essa musculatura. O objetivo aí é a gente, além de promover uma estimulação sensorial, promove também um alongamento desses músculos. E à medida que a gente estira, depois a gente desliza superficialmente para obter o relaxamento. Uma das considerações também do ponto de vista da massagem é no sentido da reabilitação. E aí aqui cabe uma condição clínica comum que pelo menos algum de nós já conheceu alguém ou até mesmo já sofreu uma paralisia facial do tipo de Bell, né, que é o termo que se usa na medicina, ou paralisia facial periférica. Então, aqui tem uma imagem de como a apresentação clínica fica, né, com um lado uma hemiface paralisada por compressão do nervo facial. O que a gente tem de informação sobre a paralisia facial? A minha intenção aqui é só apresentar para vocês essa clínica, né, essa condição clínica, embora vocês vão estudar um pouco mais sobre ela na fisioterapia aplicada às disfunções neurológicas, né, porque ela pertence ao grupo da neurologia. Mas como ela lança a mão também da massagem como recurso de tratamento, então é bom que a gente conheça, e bem como se a gente conhecer alguém que está sofrendo desse processo, a gente pode de alguma maneira já contribuir no processo de tratamento dessa condição clínica. Então, paralisia facial de Bell ou paralisia facial periférica é a paralisia do nervo facial. Ela é de etiologia desconhecida, porém muitos estudos já apontam para uma inflamação viral ocasionada por vários tipos de vírus, mas sendo o mais comum o vírus da herpes simples, que é o mesmo que causa a herpes bucal.
né? Então, algumas pessoas de um mito popular, né, dizem que a paralisia facial ocorre por um golpe de quente e frio, um choque térmico seria assim, mas não tem a comprovação científica para essa linha de pensamento, embora há até uma certa lógica, porque quando se afirma que há um golpe de ar, né? Alguns livros mais antigos tratavam a paralisia, chamavam esse tipo de paralisia como paralisia a frigori, né? Que o frio fazia o nervo se paralisar. Então, de certa forma, o mito não surgiu do nada, mas sim de uma história antiga. Mas hoje os estudos mais apontam para um tipo de inflamação viral. Então, o nervo facial ele controla a contração do músculo do rosto e durante o processo inflamatório esse nervo vai estar sob a influência de um edema, bem como os pequenos vasos que ficam ao seu redor. E como esse nervo passa por dentro de uma estrutura óssea, né? Porque ele vem dos ossos do crânio, ele está ali naquela região. Então, se ele gera esse processo inflamatório, ele aumenta o seu volume e acaba gerando uma compressão que impede a condução nervosa, o que ocasiona a paralisia. Então, uma das coisas boas da paralisia facial é que se o tratamento for feito adequadamente e num tempo hábil, ela reverte muito rápido, né? Em questões de dia, os sinais já começam a diminuir, podendo em um mês já estar reabilitado completamente. Em alguns casos leva um pouquinho de tempo, mas é uma paralisia de bom prognóstico. O que deve ser feito é que o indivíduo, a partir do momento que ele perceba essa paralisia, que ele vá ao médico, procure assistência e que o uso de corticoides seja instituído mais rápido para diminuir esse processo inflamatório e não gerar maiores impactos sobre a estrutura nervosa. Então, a incidência é grande, né? Então, 40 mil casos por ano. Então, por isso que eu falei, pelo menos algum de nós já conheceu ou a mesmo já teve. Ela pode ocorrer mais de uma vez, né? E está associada a essa etiologia viral, embora, né, não seja em 100% afirmado que seja isso. Afeta todas as raças e ambos os sexos, então não tem predileção. No caso do diabetes na gravidez, o risco se torna aumentado, mas também os estudos não apontam por quê, mas talvez pela própria fase de fragilidade, ou no caso do diabetes, por ser uma doença que compromete a estrutura nervosa, e na gravidez pela imunidade ficar alterada, então a mulher se torna mais sujeita a infecções virais. Os sintomas clássicos da paralisia facial é a fraqueza muscular de um lado do rosto, o indivíduo vai ter dificuldade para falar, vai sentir uma queda, né, uma paralisia na pálpebra superior, impossibilitando o fechamento do olho, o que ocasiona um lacrimejamento importante, uma vermelhidão importante nos olhos, né, um desvio da rima bucal, né, a boca fica torta, né? Porque o lado que não tem a paralisia tende a puxar, né? O lado flácido, paralisado, e uma salivação excessiva por conta da dificuldade mesmo de deglutir e fechar a boca. Né? Então, aí, se a gente olha, todos os músculos da face, da mímica facial, vão estar numa hemiface comprometidos. Então, é importante já instituir, a partir do momento que o indivíduo já entra que o médico já entra com corticoides para reduzir o processo inflamatório, é importante os cuidados com os olhos, né? O uso de colírio, a higiene dos olhos para evitar qualquer tipo de irritação. E o uso já ensinar os movimentos faciais, as mímicas faciais, para que o indivíduo já comece a trabalhar com a musculatura que por um tempo deixou de perder essa informação motora. Então, uma das técnicas que a fisioterapia usa bastante é o método Kabat, que é uma técnica de facilitação neuromuscular, que ela é desenvolvida através de reflexos de estiramento, com a participação ativa do paciente na execução do movimento. Então, é como se eu resistisse ao movimento e depois facilitasse o movimento. Então, a primeira imagem no método mostra as mímicas faciais comprometidas. Então, eu vou
resistir o lado afetado, o lado sadio, e vou facilitar o lado afetado. Então, eu vou trabalhar com as duas mãos e vou pedir as mímicas faciais. E a partir do momento que um lado vai executar essas mímicas facilmente, o outro lado vai ter dificuldade de executar essas mímicas. Então, o lado que facilita, que realiza facilmente, eu vou resistir, e o lado que tem dificuldade para executar, eu vou facilitar, ajudando o movimento a aparecer. Então, é uma técnica que eu peço o movimento, um lado eu resisto, o outro lado eu facilito. E isso eu vou fazer várias vezes até obter inícios de resposta. Então, a fisioterapia, ela lança a mão dessa técnica do Kabat, tem excelentes resultados, respostas positivas, né, para retorno do movimento. Há alguns estudos também que usam a eletroestimulação, que também com resultados positivos, mas considerar que a mímica facial são movimentos delicados, né, são movimentos sutis. Então, eu penso que um estímulo mecânico, como uma eletroestimulação, ela quebra um pouco desses movimentos, mas também devemos considerar a sua importância e entender que o indivíduo tem que ser ativo na resposta dos movimentos que é solicitado para ele. Então, aqui a gente tem, de uma maneira esquemática, quais seriam essas mímicas faciais, né? Então, o levantar da sobrancelha, o corrugar da sobrancelha, o levantar do nariz, o abrir e fechar os olhos, o bico, o sorriso mostrando os dentes, o sorriso sem mostrar os dentes, o bico, o sorriso fechado, né? Para cima, para os lados, mostrando os lábios inferiores. Então, são mímicas básicas que estimulam a musculatura da face e que devem ser treinadas por nós mesmos e por outros, mesmo sem ter lesão, né? Porque é a resposta ativa da musculatura da face. Então, a ideia é a gente entender que a massagem ela também vai estar ligada nos processos de reabilitação, mesmo que de maneira sutil, mas ela traz benefícios também para essa pele, para esse tecido, para essa circulação dessa região que por um determinado momento vai estar passando por um processo patológico. Então, lá no Classroom a gente vai ter vídeos complementares da massagem facial, né, sobre a técnica Kabat, para entender um pouco como ela é desenvolvida, e um pouquinho sobre paralisia facial para vocês compreenderem mais. Então, eu vou estar à disposição no WhatsApp, nós vamos estar conversando o tempo todo, e aqui eu espero que vocês aproveitem essa aula, ela é bem bacana, e façam em vocês, né, para ativar essa musculatura e bem como a circulação. Então, vamos lá? Vamos estudar mais um pouquinho.